Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos dar início ao estudo desta noite e, como sempre, né, a gente faz aquela homenagem ao mentor espiritual de nossa casa com a canção feita, né, pelo nosso querido irmão Ricardo. Padre Germano. Cláudio, por favor. Olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Olhai por nós, mostre-nos o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pronto para nos amparar. Espírito vivo e fundamental, Padre, seu amor é imortal. Nosso SEAP é uma dádiva de luz, de caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Obrigada, Cláudio. Vamos agora fazer uma página de abertura. O livro que eu peguei aqui, escolhi, foi Pão Nosso. São mensagens de Emmanuel recebidas pelo nosso querido Chico. Foi aberta ao acaso, capítulo 120, que tem como título Conciliação. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial de justiça e te encerrem na prisão. Disse Jesus, está em Mateus capítulo 5, versículo 25. Muitas almas, vamos entender isso aqui, tudo é num sentido figurado, né? Tudo que Jesus deixou para a gente. Muitas almas enobrecidas, após receberem a exortação desta passagem, sofrem intimamente por esbarrarem com a dureza do adversário de ontem, inacessível a qualquer conciliação. A advertência do mestre, no entanto, é fundamentalmente consoladora para a consciência individual. Assevera a palavra do Senhor, concilia-te. O que equivale a dizer, faz a tua parte. Corrige quanto for possível, relativamente aos erros do passado. Movimenta-te no sentido de revelar a boa vontade perseverante. Insiste na bondade e na compreensão. Se o adversário é ignorante, medita na época em que também desconhecias as obrigações primordiais e observa se não agistes com piores
características. Se é perverso, categoriza-o à conta de doente e dementado em vias de cura. Então, esse olhar aqui, né, que Jesus pede para a gente em relação ao nosso adversário. Porque às vezes a gente fica irredutível, sem lembrar que às vezes a gente já cometeu. Ah, mas eu não fiz nessa vida, mas e nas outras? Né? A gente não sabe o que a gente fez. Faze o bem que puderes, enquanto palmilhas os mesmos caminhos. Porque se for o inimigo tão implacável que te busque entregar ao juiz, de qualquer modo, terás então igualmente provas e testemunhos a apresentar. Um julgamento legítimo inclui todas as peças e somente os espíritos francamente impenetráveis ao bem sofrerão o rigor da extrema justiça. Repetindo, hein? Um julgamento legítimo inclui todas as peças. Então, tudo que a gente faz, tudo que a gente tenta fazer, né? Todo o nosso esforço é levado em conta. Mesmo o tribunal que é daqui dos homens é o também de Deus, né? Então, vai levar tudo em conta o que a gente fez. Então, um julgamento legítimo inclui todas as peças. E somente os espíritos francamente impenetráveis ao bem sofrerão o rigor da extrema justiça. Trabalha, pois, quanto seja possível no capítulo da harmonização. Mas, se o adversário te desdenha os bons desejos, concilia-te com a própria consciência e espera confiante. Então, cada um fazendo a sua parte, né? Mas a gente se libera, porque quando a gente perdoa, né, quem fica livre e liberto somos nós. Se o adversário não quer, aí é com ele. Mas nós fazemos a nossa parte e perante Deus. Então, fica aí a mensagem, né? Para a gente poder refletir. Vamos fazer a nossa prece. E neste momento, que entramos nesta casa abençoada, uma casa de luz, uma casa de Jesus, né? Que possamos, neste momento, nos desligarmos das angústias, dos problemas que a gente deixou lá fora, deixar que a espiritualidade possa agir sobre nós, fazendo aquilo que é possível, mas nós temos que permitir. Então, relaxemos os músculos, né, do nosso corpo, relaxemos também a nossa consciência, deixando de lado qualquer sofrimento que esteja nos incomodando, para que possamos receber da espiritualidade da casa de Germano as bênçãos e os fluidos que tanto precisamos. Pedimos nesta noite este amparo para o nosso corpo físico, nosso corpo espiritual. Pedimos também pelo nosso lar, pelos nossos queridos, que ainda não estão junto de nós, aqui, neste salão, mas estão em nossos corações, e pedimos a espiritualidade que chegue até eles, auxiliando nas suas necessidades também. Pedimos à equipe responsável pela fluidificação das águas, que esteja ali, preparando as garrafinhas e colocando o remédio necessário para a continuidade dos tratamentos. Pedimos por todos os nomes que são colocados ali nas caixinhas, de irmãozinhos encarnados, mas também dos irmãozinhos desencarnados, que não devemos esquecer. Devemos sempre vibrar amor para esses espíritos, porque não sabemos a condição que eles estão. E às vezes um momento de nossa prece é o suficiente para que ele possa melhorar. Pedimos pelo nosso querido irmão Jovan, que faz uso da palavra nesta noite, que seja amparado e inspirado para nos trazer aquilo que precisamos ouvir. Pedimos, enfim, Senhor, por todos que estão à nossa volta, vizinhos, todas as pessoas que nesse momento lembrarmos, que elas também sejam embaladas e envolvidas pelo amor de Jesus. E assim, então,
pedimos a permissão para dar início aos estudos desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Bom, alguém pela primeira vez hoje? Não. Todos bem-vindos do mesmo jeito, né? Então vamos lá, Giovan, é com você. Bom, boa noite a todos. Hoje era a nossa irmã Maeli que ia fazer o estudo, mas ela teve algum problema e avisou a Giovana. Eu estou aqui de Severino, né, de quebra galho. Não, então, não está quebrando galho, então, não. Está substituindo. A gente vê como é que a espiritualidade trabalha, né? O nosso tema, essa leitura, a página que a Rosa abriu, ela não sabia. A gente vai ver que dentro do nosso estudo tem uma parte que Jesus vai falar essa mensagem, né? Então, muitas vezes, entre aspas, coincidência, né? Da página de abertura está sintonizada com aquilo que nós vamos falar. E aí eu trouxe o lar como oficina de trabalho. Porque, como a Rosa leu ali a mensagem, né? A reconciliação com os inimigos, quando a gente não consegue, o que acontece? Onde é que eles vão parar? Dentro do nosso lar. É isso que a gente vai falar um pouco, para a gente tentar compreender muitas vezes que a gente fica tentando uma resposta, mas por quê? Por que meu irmão? Por que meu pai? Por que minha mãe? Por que aquela pessoa próxima de nós? Né? Existe tanto conflito dentro de casa e a gente não consegue entender essa animosidade, essa falta de amor, aquelas pessoas que eram para se amar, eram para ser aqueles primeiros a matar e morrer um pelos outros. E às vezes dá mais fácil de matar do que de morrer pelo outro, né? Então, eu trouxe esse tema para a gente fazer um pouco da reflexão e nos trazer um pouco de conforto, principalmente, né, as pessoas que possam estar passando por esse tipo de problema dentro das suas famílias. E, normalmente, família margarina é muito bonito lá na rede social, né? Mas, no dia a dia, a gente sabe que não é nada daquilo. E quando é famoso, então, a gente vai saber que não era aquela margarina toda, quando vira escândalo, aí começa a falar que era a relação abusiva, que batia, o que ofendia, que fazia, que acontecia, aí desmorona toda aquela máscara, aquela coisa bonita que a gente fica olhando, puxa, minha família podia ser assim, né? Lá na rede social, nas propagandas, enfim, né? Naquilo que eles utilizam para dar publicidade, é maravilhoso. A gente fica idealizando que a nossa família também fosse assim. Mas se a gente conhecesse, na maioria delas, aquilo ali é só uma capa para tampar tantos problemas que eles também vivem, né? Não quer funcionar, não? Vamos ver se vai. Tecnologia às vezes falha, não tem problema. Nem ele quer ir? Então vamos de novo. Congelou? Congelou. Espera aí. Ele vai de um jeito e vai do outro. Não vai nada. Vamos ver se vai agora. Não vai. Não tem problema. Vamos sair daqui. A gente sai e volta de novo. Não tem problema. Aí já vai falar assim, isso aí é o obsessor que não quer deixar de... Aí já é exagero, né? É problema da tecnologia mesmo. Não vamos levar por esse lado, deixa o obsessor quieto, coitado. Tudo a gente arruma culpa para o obsessor, né? Tudo a gente arruma a culpa do obsessor. Espera aí que eu vou dar um jeito aqui. Vamos lá, ele está salvo. Aqui. Vamos ver se vai agora. Agora vai. Então, apague aqui, melhor, né? Talvez fique melhor, né? O lar é uma oficina de evolução, né? Então, a gente olha muitas vezes a nossa vida e a gente pergunta, né, por que a gente sofre tanto, né?
por que as maiores das dores surgem dentro do nosso lar? E aí, a gente acaba tendo uma visão do lar, vamos um pouco mais amplo. Por quê? O lar são os que estão dentro do lar, mas são aqueles que estão ligados também àquelas pessoas que estão no lar conosco. Então, são cunhados, cunhadas, são sogras, são sogros. Né? E aí, para tristeza de alguns, eu vou dar uma notícia para vocês. Pelo Código Civil, não existe ex-sogro, nem ex-sogra, nem ex-cunhado, nem ex-cunhada. Então, a Gretchen, por exemplo, que casou mais de 20 vezes, tem mais de 20 sogras, tem mais de 20 sogros, tem uma fileira de cunhados e cunhadas. Então, essas pessoas que entram na nossa vida não entraram por acaso. Né? E aí é isso que a gente vai tentar entender, repensar, porque não é fácil, gente, conviver. A gente está trazendo aqui uma reflexão. Se acontecesse uma coisa dessa comigo, como é que eu ia? Não sei, eu ia me esforçar para tentar suportar, para tentar compreender. Mas só vivenciando é que a gente sabe até onde vai o nosso equilíbrio, a nossa resignação, a nossa compreensão. Então, aqui, não estou dizendo, o Giovan faria tudo isso aqui. Provavelmente não. É para a gente fazer uma reflexão daquilo que a gente deve fazer, ou daquilo que a gente deve tentar conseguir fazer, se esforçar para alcançar, né? Então, uma das grandes perguntas é por que a gente sofre, por que no nosso lar existem esses conflitos, e é isso que a gente vai tentar trazer dentro do que a doutrina espírita nos traz, e a doutrina espírita vem acompanhada do ensinamento do nosso mestre, que é Jesus, né? E o maior exemplo que Jesus nos deu foi ele pendurado na cruz, que ele falou: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Imagina nós, inocente, que só fez o bem pendurado lá, ia espraguejar, ia excomungar, ia desejar todo o mal do planeta, do universo contra aquelas pessoas. Fizeram o que Jesus nos ensinou? Perdoa. Pediu ao Pai: Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem, são ignorantes, acham que estão certos. Esse é o grande problema. E que às vezes a gente aqui na reunião mediúnica, a gente conversa com nossos irmãos para que eles possam enxergar outras formas à vida, aquela visão que eles têm. Por quê? Provavelmente os que condenaram Jesus, e pode ser até que a gente estivesse lá, na visão deles, estavam certos. Aquilo, sei lá, era um golpista, aquilo era um farsante, sei lá. A ideia que eles tinham, eles estavam convictos de que Jesus não era aquilo tudo. E hoje a gente tem certeza de que ele estava certo. Ele é aquele modelo e guia que a gente deve seguir, buscar até nossas últimas forças um dia chegar a ser igual a ele. Mas naquela época nem todos compreendiam. Então, a nossa reflexão é exatamente essa, né? Muitas vezes a gente não consegue entender e não aceita. E quando a gente muda o olhar, quando a gente passa a ter uma visão diferente daquela, às vezes nos conforta, nos traz consolo, nos traz compreensão, e aí não é que é fácil, mas é bem mais fácil do que quando a gente não aceita de jeito nenhum aqueles comportamentos. Então, o Espiritismo é o consolador prometido por Jesus, né? E como a gente crê num Deus justo, não pode haver acidente, não pode haver esses laços de família conflitantes por um acaso. Então, o Kardec já dizia, o acaso não existe. As pessoas, nós estamos no lugar certo e na hora certa. Embora pela nossa vontade, muitas vezes, o melhor é que não estivéssemos lá nem com aquelas pessoas. Mas nós nascemos na família certa, nós arrumamos o problema certo, nós estamos com tudo certo, porque faz parte da nossa programação de evolução. Nós precisamos ainda passar por tudo isso. E o lar é uma oficina de reajuste e aprendizado. Por quê? Porque não é fácil conviver com pessoas. Cada um tem a sua individualidade, cada um tem o seu gosto, cada um tem aquilo que não gosta, e às vezes o que um não gosta, o outro gosta, e aí o que um faz desagrada o outro, e isso serve para os pais, com os filhos, para o marido com a mulher, os companheiros, enfim, os filhos com os pais com os filhos, toda aquela relação, muitas coisas
que a gente faz não agrada o outro, ou que o outro faz e não nos agrada, mas a gente tem que respeitar. Ah, mas eu não gosto de ver me respeitar. Sim, mas se ainda não teve a compreensão de que aquilo desarmoniza o ambiente, vamos tentar pelo menos orar por ele. Vamos tentar aceitar ainda aquela ignorância. Porque se aquela pessoa ainda não se conscientizou que aquilo que faz traz desarmonia para o ambiente doméstico, ele ainda não compreendeu o seu papel naquele contexto. Porque viver, especialmente dentro da família, é abrir mão de muita coisa. É sacrificar para ajudar o outro, é compreender as fraquezas do outro, é dar o ombro, é dar o abraço, é estender as mãos e não tacar pedra. E isso tudo que são as dificuldades que a gente experimenta no dia a dia. Então, como eu costumo falar, não existe nem o príncipe encantado, nem as Cinderelas. O príncipe encantado vai virar um sapo. E a Cinderela também vai deixar de ser Cinderela, porque nós somos imperfeitos. Temos virtudes, somos pessoas interessantes? Somos. Todos nós somos pessoas interessantes. Todos nós temos grandes valores, mas temos também nossos defeitos, que muitas vezes, quando começa a conviver, acaba gerando os conflitos. Por quê? Porque a pessoa idealiza no outro aquilo que ela pensa. Só que ele nunca não se reuniu ou não teve uma família que é um marionete dele. Cada um é um espírito com história de vida e com individualidade. E aí, quando cada um tem as suas vontades, os seus comportamentos, começa a desagradar o outro não concorda, o outro se aborrece, aí gera os conflitos, porque a gente quer fazer do outro um modelinho de gente que nós idealizamos. Mas será que a gente já parou para pensar, nós somos o modelinho ideal para o outro também? Também não somos. Então, isso tudo é que a gente tem que pensar e começar a refletir para que a gente facilite a nossa missão. Porque dentro do lar que são colocados os espíritos mais comprometidos. Muitas vezes, a gente vê assim que são unidos, são um pelo outro, estão sempre juntos. São espíritos com afinidade, que reencarnaram para continuar, um ajudando o outro e até multiplicar. Porque se um já é capaz, uma pessoa é capaz de fazer o bem e esse bem se multiplicar pelo exemplo, duas pessoas unidas ou três unidas, muito mais. Mas muitas vezes a gente vê dentro da família, né, uma pessoa maravilhosa, mas a outra é problemática. Ah, mas por que a problemática foi parar na vida de quem é maravilhosa? Porque, naturalmente, essa maravilhosa não é tão maravilhosa assim, ou não foi tão maravilhosa assim em outra existência. É isso que a gente vai refletir também. Então, lá no Evangelho, né, lá no capítulo Amai o vosso pai e vossa mãe, tem uma passagem de Jesus que ele está lá reunido, aí alguém vem falar, mestre, seu pai, sua irmã, seus irmãos estão lá fora. E aí Jesus pergunta, quem é meu pai, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? E aí parece que ele está negando a parentela que ele teve. Mas, na verdade, o que ele quis dar de exemplo, e muitos não compreenderam, todos nós somos irmãos. Nós somos espíritos que reencarnamos agora como pai ou como mãe, como irmão, mas não somos pai, mãe, irmão. Marido, mulher, companheiros, companheiras, não. Nós somos individualidade que estamos numa experiência corporal vivenciando juntos. Foi essa a mensagem que Jesus quis dar. E aí muitos, provavelmente, os que não acreditam em Jesus ou criticam Jesus por algum motivo, está vendo aí? O cara fala honrai vosso pai e vossa mãe, e ele negou publicamente o pai, a mãe, os irmãos, a família dele. Não, o ensinamento que ele nos trouxe a parentela corporal é frágil, a parentela espiritual é eterna. Nós somos irmãos perante Deus, perante o nosso Pai. Então, hoje, está pai, está mãe, está irmão, está irmã, amanhã as coisas se invertem. A mãe vira filho, o filho vira mãe, porque o espírito não tem sexo. O espírito, é uma força divina.
e ele é eterno. Se ele precisar, ele era filho, foi um péssimo filho, ele vai reencarnar a mãe e vai passar as dificuldades que ele deu de trabalho para a mãe. Aí pega um espírito problemático, vamos dar esse filho para ele aí, que é para ele ver o que ele fez sofrer a mãe dele. E aí a mãe passa pelo filho problemático. Provavelmente essa mãe foi um filho ou uma filha que deu trabalho para os seus pais, talvez em outra encarnação. E aí, mas como é que reencarna e vem uma pessoa boa? Porque às vezes a gente fica lá na parte espiritual e a gente começa a refletir. Quantas coisas erradas eu fiz, meu Deus, eu não quero mais, puxa vida, estou muito arrependido. Pede a misericórdia de Deus para nos dar uma nova oportunidade. E aí Deus nos dá uma nova oportunidade. Agora a gente já vem melhor, porque a gente já compreendeu algumas coisas, ou muitas coisas que fizemos que não eram adequadas. Então, as virtudes, os sentimentos, a gente traz conosco. A gente tem o esquecimento, porque viramos um bebê, e aí vamos aprendendo a falar, a andar, etc., mas o espírito traz consigo toda aquela carga positiva da bondade ou a carga negativa de um espírito ainda revoltado, um espírito ainda que tem prazer em fazer o mal. Então, quando o espírito, na parte espiritual, se conscientiza de que ele precisa melhorar e pede uma oportunidade, aí vem um espírito bom. Só que como ele fez tanta coisa ruim, quem é que vai cair lá na casa dele? Um espírito perturbado, desequilibrado, que vai fazer ele sobreviver ou passar por situações para que ele possa demonstrar que aquilo que ele fez, a sua mãe, seus pais passarem, ele vai suportar com amor. Aí a gente vê mães devotadas que passam por um monte de humilhação, passam por dificuldade, por às vezes até violência, e continua aquela mãe fiel, aquela mãe amável, aquela mãe que cuida, e nós ainda com o nosso olhar tão limitado, isso é um absurdo, essa mãe tinha que abandonar esse infeliz. Porque a gente ainda não compreendeu que ela já passou por essa fase, né? Ela é mãe, ela tem um amor de mãe, ela está compreendendo a sua missão de espírito para resgatar, ou pelo menos para exemplificar, ou tentar melhorar o máximo que ela puder através do seu amor. E aí, como a mensagem falou, e se não der em nada, não serviu para nada? Problema dele. Ele é que perdeu a oportunidade, ela usou a sua oportunidade, sendo aquela mãe que não abandona o seu filho em momento nenhum. Não é apoiar o erro, né? O que a gente às vezes tem que compreender. A mãe, na maioria das vezes, ela não apoia o erro, ela não concorda com o erro. Mas eu vou te apoiar, eu vou estar do seu lado no momento bom, no ruim. Você errou, eu não apoio o teu erro, mas eu estou do teu lado para ver se da próxima vez você não faz as mesmas coisas erradas. Então, essa mãe que consegue vivenciar assim, ela já dá uma demonstração de que deu um passo largo à nossa frente. Porque a maioria das vezes, a gente olha, principalmente quando estamos de fora, e acha um absurdo que a mãe esteja passando por isso e continue dando amor, continue dando apoio, continue do lado, caminhando de mãos dadas com aquela pessoa que, para nós, não merece. E aí, as provas e expiações em família, né? Então, para que a gente compreenda, né, os conflitos domésticos, a gente precisa compreender a pluralidade das existências. E aí, aquelas pessoas que não acreditam na reencarnação, como explicar tantas dificuldades, tantas diferenças, até mesmo de saúde? Porque se nós acreditássemos que o espírito nasce junto com o corpo, por que umas crianças que não tiveram nem oportunidade de fazer o bem nem o mal, já nasceu com o corpo enfermo? Eu tive a oportunidade de perguntar a um companheiro que trabalhou comigo, ele era pastor evangélico. Perguntei isso para ele, já que ele não acredita na reencarnação, como explicar isso? Isso aí é da genética. Legal, então Deus é assim, olha meu filho, vai nascer uma criança, né, desse casal, ótimo. Tomara que tudo dê certo. Estou aqui, eu, Deus, orando para que tudo dê certo. Se der errado,
paciência, vai ser uma criança enferma. Esse é o Deus que a gente acredita? É o Deus de justiça? Não é, gente. E aí a gente entende, pela reencarnação, a necessidade de muitas crianças do espírito reencarnar com problema de saúde, ou seja, não fez o mal, não fez o bem, nasceu agora. E por que essa criança já nasceu com essa doença? E às vezes a gente vê pais saudáveis. A gente tem um exemplo aí do Romário não sei se é ex, ou enfim, a mãe da criança, o cara atleta, ela saudável, tiveram uma filha com síndrome de Down. Tinha tudo para ter filhos saudáveis, né? Bem alimentados, porque ele era atleta, a esposa também era uma pessoa que cuidava da saúde, e nasceu uma criança que já nasceu com síndrome de Down. Então, como é que quem não acredita na reencarnação vai explicar uma situação dessa? Não tem como explicar a justiça e a bondade de Deus numa situação dessa. Então, nós que já estamos compreendendo, a gente consegue a explicação. A gente pode não compreender ou não saber ainda como foi o processo, né? O porquê da necessidade daquela criança nascer com aquela doença. Mas, por exemplo, algumas coisas a gente consegue compreender. O sujeito tinha um corpo saudável, tinha um corpo perfeito, maravilhoso. Aí ele pega e ingere ácido, se suicida com ácido. O que o ácido vai fazer no seu aparelho digestivo? Vai queimar o aparelho digestivo. Aí esse espírito desencarna com o perispírito, que é o corpo do espírito, com o seu aparelho digestivo todo queimado, todo deformado pelo ácido. E aí agora ele vai reencarnar para uma nova experiência. A deformidade que ele causou voluntariamente no seu perispírito vai ser plasmada nas células que estão se formando para o novo corpo. Então ele recebeu um corpo deformado porque ele deformou o corpo saudável. Não foi a ausência de Deus. É a lei de causas e efeitos. A gente planta o que quiser, mas a colheita é obrigatória. A gente tem a liberdade de fazer ou não fazer, mas as consequências das nossas ações nós vamos colher. Então, nos casos desses, a gente compreende por que essa criança nasceu. Quando a gente for saber a história daquele espírito, aquele espírito desencarnou pelo suicídio, com ácido que ele ingeriu. E aí ele deformou com o seu comportamento, deformou o seu aparelho digestivo. Ele vai precisar de um corpo com o aparelho digestivo deformado para que ele possa suportar aquilo que ele mesmo fez. Então aí é que está a justiça de Deus. É a lei de causa e efeito. Fui eu que escolhi isso. Estava em desequilíbrio, mas fui eu que escolhi. Ainda que em desequilíbrio. Então, as consequências quem tem que suportar sou eu. Como ele desencarnou por causa daquele ato e o corpo morreu, ele vai precisar de um novo corpo para dar prosseguimento naquilo que ele fez. E ele valorizar o corpo que ele teve e ele desperdiçou a oportunidade. Então, muitos conflitos, né, que a gente vive atual são expiações, ou seja, são consequências de nossos erros, né, do passado. Muitas vezes se odiaram, né, mantiveram mágoas, cometeram injustiça, e aí, como a gente falou na página de abertura, vai acontecer que eles vão aonde? Se reúnem na mesma família, para que haja a reconciliação, que é a página de abertura. E aí, por quê? Porque se eu vou no trabalho, tem um pessoal lá que eu odeio. Eu mudo de trabalho, eu mudo de setor, eu mudo de... Enfim, eu consigo me libertar deles. Mas e dentro da casa? Eu consigo me libertar do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos? Vão ser meus pais, minha mãe, irmão, para a vida toda. Do filho vai ser filho para a vida toda. Então, a reconciliação, Deus nos dá a oportunidade quando nos une pelo laço de família. E aí é por isso que os maiores compromissos que nós temos estão dentro da nossa casa. Por isso que a gente também aprende, não adianta eu sair pelo mundo fazendo caridade, ser quase uma Madre Teresa. Mas e quem está dentro de casa? Eu abandonei, às vezes doente, eu abandonei, às vezes depressivo ou depressivo. Então, a gente tem que começar a caridade dentro da nossa casa.
Porque é ali que começa o nosso primeiro compromisso. Se está tudo bem em casa, eu faço o bem lá fora. Mas não adianta eu sair pelo mundo fazendo caridade para todo mundo e abandonar aqueles que Deus confiou e que nos colocou unidos dentro do mesmo lar para que a gente possa caminhar juntos. Seja reconciliar se tiver problema, seja para se ajudar nas dificuldades uns dos outros. E aí, essa passagem de Jesus foi a página de abertura. E a Rosa nem sabia, a Rosa não sabia nem o tema, porque como a Giovana me pegou de surpresa ontem, e aí eu tinha outros compromissos, e o Felipe já ia fazer a arte, então não bota tema nenhum. Ela nem sabia o tema. Então, assim, a Rosa abriu uma página, escolheu ali para conciliar? Não foi, não. Foi a espiritualidade dos todos. Então, lá no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Jesus ensina a reconciliar mais depressa com o adversário e encontrar caminho com ele. Gente, essa mensagem, a gente às vezes não leva ela com tanta importância. E às vezes brigas, coisas assim, conflitos banais se eternizam e se multiplicam, às vezes por falta de um pedido de desculpa. Olha, vamos deixar para lá, poxa vida, eu não vou nem falar de você, mas eu errei, se você errou, não importa, eu errei, se eu errei, eu quero pedir desculpa. Na maioria das vezes vai dar certo. Mas não, ele que errou, ela que errou, ele que errou, todo mundo errou. Para brigar, todo mundo errou. Se chegou ao ponto de brigar, os dois estão errados. Porque não tem, a gente aprende que quando não quer, dois não brigam. Então, se os dois brigaram, os dois estão errados. E aí isso se leva, o que Jesus fala isso aí vai se eternizar. E aí desencarna um, vai ser o perseguidor dele. E aí quando reencarnar, vai reencarnar junto. Porque eles não conseguiram se reconciliar enquanto estavam a caminho. Por isso a importância da gente ter esse cuidado, gente. O Evangelho nos traz lá um capítulo que eu não me recordo de cabeça, morto animal, morto veneno. Nós já até tivemos a oportunidade de falar, é ótimo quando é um animal de verdade, a cobra. Matei a cobra, aquela ali não vai morder mais ninguém, vai picar mais ninguém, não vai envenenar mais ninguém. Beleza, quando é um animal de verdade, mas quando é o espírito, morto o animal, o homem, não matou o veneno não, fica pior, porque ele encarnado, eu estou vendo o meu inimigo. Ele desencarnado, ele me vê, mas eu não vejo ele. Então é muito mais, ele vai me fazer muito mais mal desencarnado do que encarnado. Porque encarnado eu consigo me proteger, desencarnado eu não enxergo. Então, essa mensagem de Jesus é extremamente importante, principalmente aquelas situações que a gente pode contornar, que a gente pode resolver, e a gente deixa para depois. A gente deixa para lá, a gente aponta o dedo que o culpado é o outro, mas é o outro culpado. Sim, mas se eu estou errado também, reconheço o meu erro. E aí depois, se o outro não aceitar, é como estava na mensagem. O problema é dele, eu vou dormir com a minha consciência tranquila. Eu fui lá e pedi desculpa, eu fui lá reconhecer meu erro, eu fui lá pedir para que ele me desculpasse e me perdoasse da minha falha. Se ele não aceitar, já não é problema meu, eu fiz a minha parte. A responsabilidade agora não é minha, é dele. E ainda na reconciliação, tem outra passagem do Evangelho. Está lá no capítulo 10 também. Se quando for depor vossa oferenda no altar, vos lembrar que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a dádiva junto ao altar e diante reconciliar com vosso irmão. Depois volta e faz oferenda. Então olha que Jesus nos alerta várias vezes para que a gente não deixe, não alimente os conflitos. Reconcilia enquanto dá tempo. Porque a morte do corpo não faz o outro nem anjo, nem de nós anjo. E se são inimigos, se têm ódio de nós, vão nos perseguir. E aí depois vai acontecer o quê? Não conseguiu. Me perseguiu e perseguiu. Daqui a pouco estamos nós juntos novamente agora na mesma família.
Porque o irmão não tem como fugir do irmão, o filho não tem como fugir da mãe, a mãe tem como fugir do filho, o pai, enfim. Aí Deus coloca, já que vocês não conseguem se entender por bem, vão ter que viver a vida toda um com o outro. Às vezes funciona, principalmente quando é a mãe que recebe o inimigo, e aí pelo amor da mãe, vai cativando, vai cuidando, vai exemplificando, às vezes dobra aquele sentimento que o espírito trazia de antipatia, ainda que não saiba a origem daquele sentimento de repulsa que às vezes o filho tem pela mãe, às vezes a mãe tem pelo filho. Então a doutrina espírita nos esclarece por que isso. Não é maldade, não. São coisas que a reencarnação explica. Se a gente olhar só para essa encarnação, não consegue ter uma lógica para isso. Mas quando a gente olha que somos espíritos com várias experiências encarnatórias, a gente compreende o porquê dessa animosidade, que a gente não compreende, que a gente não tem afinidade, às vezes, com o irmão. Não tem afinidade, pô, meu irmão, um cara tão legal, a minha irmã, uma pessoa maravilhosa, todo mundo gosta, mas eu não consigo. Puxa vida, alguma coisa tem uma barreira ali que a gente não, cara, não consigo. Quero bem, poxa, é uma pessoa maravilhosa, mas não dá para estar muito junto. Quantas famílias passam por isso? Porque provavelmente tiveram desigualdade no passado e Deus colocou os dois na mesma família. Você não consegue se lembrar o que aconteceu. E que bom por isso. Imaginar, foi essa pessoa que me matou para ficar com a minha mulher, com o meu marido, que matou o meu filho. Como é que eu vou perdoar? Dentro da minha família, vai começar. Então, Deus é tão misericordioso que nos faz esquecer o nosso passado. Para que a gente comece de novo, sem que se lembre do que aconteceu, porque ia tornar muito mais difícil. E aí a gente tem lá, né, os problemas de família, a ingratidão do filho, a incompreensão do cônjuge, os conflitos entre os irmãos, né, não são castigo de um Deus punitivo. Deus não pune ninguém. Ninguém foi castigado por Deus. Não, uma coisa que a gente tem sempre, especialmente no momento difíceis, porque quando está tudo bem, ótimo, maravilhoso, vamos compreender tudo, mas na hora que a gente está vivenciando, é que a gente tem que começar a mudar a forma da gente entender. As pessoas têm virtude, mas têm defeitos. Ah, mas é inadmissível, mas ela ainda não tem aquela virtude. Eu não tenho como exigir virtude de quem ainda não conquistou. Ah, ingratidão. Ingratidão é péssimo. Mas se aquela pessoa ainda não consegue ter a gratidão, que é uma virtude. Gratidão é uma virtude. Você reconhecer aquelas pessoas que te deram a mão, aquelas pessoas que te ajudaram, aquelas pessoas que possibilitaram você chegar onde você queria na sua vida, isso é uma virtude. Mas tem pessoas que ainda não têm. Como eu vou exigir gratidão de quem ainda não tem essa virtude? E aí a gente fica batendo naquela tecla que não vai mudar. Ninguém vai fazer nascer virtude naquele que ainda não tem ou que não quer ter. Então, é isso que eu tenho tentado trabalhar algumas vezes quando acontece alguma coisa desse tipo comigo. Né? A gente não pode exigir virtude de quem ainda não tem aquela virtude. Essa pessoa é maravilhosa, mas essa virtude ela ainda não tem. Eu não posso exigir que ela tenha. Ela não tem. Mas é um absurdo, mas ela não tem. Não adianta você ficar revoltado ou revoltada. Essa pessoa ainda não tem. Então, quando a gente consegue compreender, né, o porquê daquela pessoa ser assim, porque ela ainda não adquiriu. Um dia vai ter, como nós vamos ser perfeitos. Mas nas nossas imperfeições a gente tem dificuldade e essa pessoa tem dificuldade em ter gratidão, por exemplo. Então, isso nos ajuda a amolecer um pouco o nosso coração, a nos dar um pouco de alívio naquilo que nos causa, às vezes, dor. Porque a ingratidão é uma coisa que machuca a nossa alma. Às vezes a gente vê pessoas que fizeram o possível e o impossível para ajudar. E conseguiram fazer o bem àquela pessoa, onde às vezes ninguém
se esforçou, ninguém abriu a porta, ninguém estendeu a mão. Você mexe o céu e a terra, e aí aquela pessoa consegue se passar por aquele momento dificílimo, e aí quando você precisa o mínimo, ele te dá as costas. É fácil? Gente, não é fácil. Não é fácil. É porque a gente não faz esperando, isso é fato. Graças a Deus a gente já consegue fazer o bem, porque a gente tem o bem no coração. Mas a ingratidão machuca a nossa alma. Por quê? Não é que a gente esteja esperando o tapete vermelho, não, mas a gente espera o mínimo que aquela pessoa possa nos dar no momento que nós estivermos precisando de ajuda. E no momento que a gente precisa de ajuda, ele vira as costas. Então é fácil viver com isso? Não é fácil, mas essa pessoa precisa que a gente tenha misericórdia. Não é fácil, mas ela ainda não tem uma virtude que é importantíssima, que é a gratidão. Né? Então, Deus não pune ninguém. A gente vive a lei de causas e efeitos. A gente recebe consequências daquilo que fizemos. E às vezes, hoje nós somos pessoas maravilhosas, pessoas gratas, pessoas com empatia, mas será que fomos assim na outra encarnação ou nas outras? Será que não fomos ingratos com alguém na nossa história de espírito eterno? E aí, de repente, a gente precisa de uma pitadinha de ingratidão para a gente experimentar o quão ruim é a ingratidão. Ah, mas hoje eu já sou uma pessoa grata. É, mas muitas pessoas sofreram sua ingratidão. E hoje você precisa experimentar um cadinho para você ver como é que é, o que você fez passar. Então, é ferramenta de aprendizado. E uma coisa que é importante, é difícil a gente entender, que a dor, o sofrimento não são castigos, são ferramentas de aprendizado. Então, o que a gente tem que pensar quando estivermos passando por momentos difíceis? Não é por que eu estou passando por isso, por que Deus fez isso comigo, mas para que eu estou passando por isso? O que Deus quer que eu aprenda e eu ainda preciso aprender? Esse é o pensamento que é difícil, mas é esse que a gente tem que ter naqueles momentos difíceis, porque nenhum de nós é injustiçado em absolutamente nada. Ninguém é injustiçado em absolutamente nada. Se a gente está passando por um momento difícil, é porque a gente precisa daquele momento como ferramenta de aprendizado. Então, as dores que chegam através da família servem para combater o nosso orgulho, o nosso egoísmo, virtudes que temos que desenvolver. Ah, mas se hoje eu já tenho essa virtude, provavelmente em outra encarnação eu não tinha. E aí eu preciso vivenciar para eu experimentar e consolidar aquela virtude que faltou em outro momento. Então, o espírito que hoje nos causa aflição pode ter sido, em outra época, alguém que nós ferimos, alguém que nós fizemos mal. E a gente vê aqui na mesa mediúnica toda hora. Espíritos que vêm cobrar, vêm querer se vingar de coisas que aconteceram em outras encarnações, em outra encarnação. E aí localiza a gente nessa encarnação e acha que nós ainda somos a mesma pessoa, com as nossas maldades, com nossos erros, com as nossas falhas. E hoje somos outra pessoa, somos outro corpo, mas o mesmo espírito, mas que já estamos buscando nos tornar melhor. Não seríamos capazes de fazer o que fizemos na outra vida. Mas o espírito não acredita. Ele não aceita, porque ele se sente vitimado e ele quer a sua justiça, que não é justiça, é vingança. E aí as causas atuais, né? O temperamento, o orgulho, o egoísmo. Será o passado o único culpado? Como nós estamos falando daqui das dores, e estamos trazendo muitas explicações do que passamos hoje como consequência do passado, mas o Evangelho nos traz, né? Bem-aventurados aflitos, lá no capítulo 5, que a maior parte dos nossos sofrimentos são causados por hoje. A maioria nós construímos hoje, na vida atual. E a gente não quer reconhecer isso. Então, a intolerância, o orgulho, a falta de diálogo, que às vezes a gente não aceita, mas somos pessoas, individualidades. É isso que às vezes é difícil no relacionamento. A gente ceder
o outro ceder para que haja harmonia. Porque se ninguém cede, aquele relacionamento não vai dar certo. Se é pai, mãe, se são irmãos, vai ser uma vida de conflito eterno. Por quê? Porque alguém tem que compreender, alguém tem que ceder, alguém tem que fazer com que aquele ambiente seja um ambiente de equilíbrio, de paz. Porque se todo mundo quer que seja feita a sua vontade, e cada um de nós tem vontade própria, porque somos espíritos com individualidade, o conflito vai ser eterno, e aí vamos precisar voltar novamente. A literatura espírita traz aí exemplos, aí fala lá que é um exemplo fictício, né? Que a mulher era espírita devotada e o marido era o catiço, né? E aí ela fala, vou carregar esse karma até o final da vida, porque eu preciso, nunca mais quero encontrar esse desgraçado na minha vida, coitada, vai voltar com ele de novo. Por quê? Ela está fazendo por obrigação, não por amor. Ela não entendeu que ela precisa fazer todo aquele sacrifício por amor, e não como moeda de troca. Olha, Deus, estou suportando esse infeliz, mas depois, me livra dele. Então, ele não botou amor no coração. Trouxe o que Jesus ensinou deturpado. Não separa o que Deus uniu. Então, vou carregar esse karma, esse infeliz, o resto da vida, até ele morrer. E se Deus quiser me livro dele, não vai se livrar, porque o sentimento de amor, que é o que une a gente no nosso lar, nos nossos relacionamentos, não teve. Teve ali uma moeda de troca com Deus. Deus me botou esse problema, eu vou carregar, porque é ordem de Deus, é desígnio de Deus. Mas não está carregando com amor, com resignação. Então está jogando fora aquela oportunidade. Era melhor se separar dele, porque carregou um peso uma vida inteira e vai voltar com ele de novo, porque não cumpriu a sua missão. Então, o egoísmo, né, é a origem de muitos conflitos. Pois nos faz exigir que o outro pense e se comporte como nós queremos. A gente quer que as pessoas sejam um modelo de pessoa que nós idealizamos. Não tem, gente. Não tem ninguém perfeito. Aquela pessoa é a mãe ideal, é o pai ideal, é o irmão ideal, é o marido ideal, é a mulher ideal. Não tem. Não tem, porque nós temos virtude, mas temos defeito. Então, a gente tem que compreender a limitação de cada um e buscar a harmonia para que o convívio seja com paz, que tenha paz dentro de casa, dentro do ambiente. Então, aí o Evangelho nos traz lá, né? Muitas uniões são feitas pelo interesse material. O famoso golpe do baú. Nossa, ela não tem nada a ver com estar com ele por interesse, ou estar com ela por interesse. Vai ser uma pessoa infeliz, gente. Sabe por quê? Porque quando a gente ama, já é difícil um relacionamento. Você ter muitos anos de relacionamento quando existe amor de verdade. Quando não existe amor, se torna impossível. Mas se eu largar, vou perder tudo. Vai ser infeliz. Tem carro de luxo, tem mansão, tem cobertura, tem tudo que possa de material, mas tem um vazio na alma. Uma tristeza, sabe por quê? Porque aquilo ali, o convívio com aquela pessoa, faz a pessoa infeliz. Então, é uma ilusão a pessoa que se une com a outra, porque a outra vai proporcionar conforto material, acesso a coisas materiais, porque vai ser uma pessoa extremamente infeliz. Não vai ser feliz por causa disso. Porque a felicidade não é ter, é o ser. E é por isso que às vezes a gente vê pessoas que são humildes, que não têm quase nada, que vivem numa situação, às vezes até com deformidade, às vezes amputada, às vezes sorriso, feliz, transbordando felicidade nos olhos. Como é que esse infeliz pode ser feliz? Porque a felicidade é da alma, não é do material. Então é isso que a gente tem que trabalhar. Muitas vezes a gente vê criaturas que buscaram infelicidade porque acharam que ela ia ser encontrada nas coisas materiais, e não vai. E aí os pais, que não educam, que não ensinam o filho a respeitar, a ter empatia, a ser uma pessoa boa, a partilhar o seu patrimônio, os seus brinquedos.
E aí, quando cresce, você alimentou um egoísta. Se ele não tem empatia com os amiguinhos, com ninguém, também não vai ter quando você estiver velho. Você não postou esse valor, você não ensinou aquela criança. E quando você já não tiver mais capacidade que depender das pessoas para cuidar de você, não vai ter empatia nenhuma, você não ensinou esse valor para ele. Então, a responsabilidade dos pais, que a gente aprende que a criança até 7 anos, não estou adorando, até 7 anos o espírito está se moldando novamente. Ele está adquirindo novos valores e ele assimila aqueles valores. E é nessa época que os pais, não, brinquedo caro, não deixa o colega brincar não, que vai quebrar. Aí ensina o egoísmo para a criança. Ensina a criança a não ter empatia. Daqui a alguns anos vão passar. A criança vai virar adulto, nós vamos virar velho, daqui a pouco nós estamos doentes, estamos precisando de alguém que tenha empatia. Aí a gente espera de quem? De quem nós demos amor. E essa pessoa que nós damos amor não tem empatia. Por que não tem? Porque nós não ensinamos quando era pequeno. Aquele espírito que nasceu sem empatia. E a gente podia ter depositado lá esses valores para que crescesse uma pessoa melhor. E os pais falharam, vão ser eles, no futuro, quem vai sofrer as consequências daquilo que fizeram hoje. Foi do passado, não. Coisas, falhas que deixamos de ensinar, valores que deixamos de ensinar aos nossos filhos quando eles estão na fase de formação. Se o espírito reencarna, ele ainda fica propenso a você malear, você moldar valores que ele não tinha. E a gente deixa para lá, porque dá trabalho, educar dá trabalho. E aí, deixa para lá, ou então orgulho, o egoísmo, não, caro o brinquedo, se a criança quebrar, quebrou, é só um brinquedo. O teu filho pode quebrar. Então, o fato de seu filho brincar sozinho com o teu brinquedo não quer dizer que o brinquedo não vai quebrar. Então, o amor é um laço duradouro. Então, as aflições que a gente passa com laços de família são instrumentos de amor que Deus nos coloca, né? Porque nos coloca com convivência diária. Testam a nossa paciência, a nossa compreensão, a nossa empatia. Né? E os laços materiais, quando a gente está falando, eles se desfazem com a morte do corpo físico. O que é matéria vai ficar para lá. Mas os laços espirituais são eternos. Então, aquelas pessoas que a gente constrói o amor, e às vezes a gente vê na literatura espírita, né, o caso do André Luiz, só tinha uma pessoa orando por ele, mas fez a diferença. Era a única que ele atendia depois do horário de má vontade, mas quando a pessoa entrava, ele fazia o falso, né? Aqui, vou examinar e tal. Mas por dentro estava uma má vontade danada, reclamava com a secretária, de novo, foi a única que orou por ele. E essa oração fez diferença na vida dele. Então, o sentimento de amor que a gente constrói hoje, ele vai se eternizar. Então, para a gente fechar, né, que a gente possa transformar a nossa casa num verdadeiro lar. Porque a casa é uma construção de tijolo, de cimento, de pedra, mas o lar não. O lar é aquela casa que tem amor, que as pessoas se unem, que as pessoas se amam, se respeitam e dão as mãos no momento mais difíceis, né? Então, as aflições de hoje são oportunidades de aprendizado. E a gente se lembrar que nós somos herdeiros de nós mesmos. O que nós fazemos de bom, nós vamos colher de bom. O que nós fizermos de mal, nós vamos colher também. Então, meus irmãos, obrigado pela paciência, pela oportunidade. Tá? Que a paz de Deus abençoe todos nós e nos ajude a pôr em prática um pouquinho disso que a gente falou hoje. Com certeza. Fica aí o recado. Aos nossos irmãos internautas, né? Compartilhem, curtam, para que essa mensagem possa ser espalhada por aí. Obrigada.